Jesus e o Logos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos, começando ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena, estou aqui com o doutor Aldeniz Leite. Seja muito bem-vindo, doutor Aldeniz. Obrigado, Júlio. Um bom dia para todos que estamos assistindo nesse momento. Como sempre, uma alegria imensa estar de volta aqui com você. A alegria é toda nossa. E hoje, para quem acompanhou o programa da semana passada, que falou sobre a mediunidade em sofrimento e as fronteiras da mediunidade com a psiquiatria, esse é o tema. Vamos fazer a segunda parte, o fechamento de algumas questões muito importantes que precisamos ainda abordar sobre essa temática da mediunidade quando ela traz algum tipo de sofrimento. Se você quiser participar do programa de hoje, compartilhar com a gente alguma pergunta que você tenha sobre o tema, ou mesmo os causos, né? Conte a sua história sobre essa temática. Você pode deixar lá no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, é onde nós estamos ao vivo, esperando a sua participação. Mande aí também de onde você está nos acompanhando, a cidade, estado, país, que é sempre muito legal trazer as participações para o programa. Pelo WhatsApp, se você quiser também mandar a sua mensagem, é só anotar o nosso número, que é o 11 99643 3827. Vou repetir para você. 11 99643 3827. Esse é o WhatsApp da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, para que você participe da nossa programação. Doutor Aldeniz, vamos falar então sobre essa mediunidade em sofrimento, um tema que na semana passada já trouxe muitas participações interessantes e eu acredito que tenha auxiliado também muito as pessoas a ampliarem o seu conhecimento sobre esse assunto. Mas vamos já começar então com uma pergunta que eu acredito que bastante gente já tenha passado ou esteja passando por isso, que são os medos, as fobias e até aquelas manias que a gente tem na vida. Isso é mais comum em quem é médium? A gente pode definir isso como uma espécie de auto-obsessão? Esses comportamentos, normalmente, manias... Ora, quem não tem mania? Todos nós temos alguma mania, né? Mas é muito comum dizermos assim. Já escutei, por exemplo, algumas pessoas dizerem assim, a pessoa, por ser médium, ele é tão estranho. E isso vem em função de fato, alguns receios, temores, inquietações, incômodos, né? E, como você mesmo falou, algumas manias, algumas delas incomuns, que tem realmente o médium o hábito de expressar, porque, como ele é alguém que está numa fronteira entre o mundo corpóreo e o mundo invisível, recebendo emissões mentais de ambos os lados, com maior propriedade, com maior intensidade, pela sua vulnerabilidade assim de captação, é claro que ele terá manifestações algo diferentes da população geral. Portanto, medos, receios, preocupações, inquietações, emoções distintas, labilidade emocional é algo mais comum no médium do que numa população geral, que não tem a mediunidade ostensiva. Por exemplo, o medo do entardecer, uma inquietação estranha quando vai escurecendo. Há, por exemplo, pessoas mais jovens, adolescentes ou crianças que já começam a apresentar a faculdade mediúnica, o medo do escuro, o pesadelo, o nervosismo maior, são manifestações que a gente encontra em função da fusão da pessoa com outras mentes de uma maneira muito mais fácil do que a população em comum em geral. Agora, a autoobsessão é algo mais grave,
que já inclui uma patologia emocional, que são aquelas fixações mentais, normalmente pessimistas, que o médium apresenta e que não tem nada a ver com a mediunidade. É um fenômeno inerente à personalidade da pessoa. Portanto, o pessimismo, o negativismo, a descrença, o mundo é muito difícil, é hostil, as pessoas não são confiáveis, eu não sou capaz. Essa forma pessimista de se olhar e olhar o mundo à sua volta caracteriza aquilo que antes era chamada de neurose. E a psicologia do espírito, isto é, a psicologia espírita, chama de autoobsessão, que é aquele estado de angústia profunda inerente às próprias concepções. E isso merece tratamento. Então, são gradações, são patamares, coisas normais, essas manias, ansiedades, mas a autoobsessão requer um atendimento mais especializado. Essa temática da mediunidade, ela é muito importante de ser abordada e ela atinge muitas pessoas. Provavelmente quem está nos acompanhando agora pela rádio, pela TV e mesmo pelo Facebook, vou trazer algumas participações, deve ou ter alguma dessas características que já foram descritas ou conhecer alguém que tenha. Aqui pelo nosso Facebook, estamos com a Viviane Lima mandando aqui o seu bom dia, também Egbone Conceição Reis, que manda aqui bom dia da família intercambiana de São Paulo, Cristina Silva com a gente, Amélia Gonçalves, Emília Lopes e a Estela Costa estão participando com a gente por aqui. E se você está ligado ou ligada no Facebook, clique no botão compartilhar, porque com certeza algumas pessoas que têm interesse nesse assunto vão poder chegar neste programa, principalmente aqueles médiuns que encontram alguma dificuldade ao lidar com a sua mediunidade. A gente está falando aqui, doutora Denise, acho que é importante trazer esse aspecto que o próprio Kardec explica no livro dos médiuns, de que em maior ou menor grau todos somos médiuns, porque a gente tem contato com a espiritualidade, com as inspirações, mas existe uma categoria que são os médiuns ostensivos, aquele onde a faculdade mediúnica ela é mais aparente, digamos assim. Então, são as pessoas que psicografam, a própria psicofonia, efeitos físicos e tudo mais. E é comum a gente ter uma ideia de que esses médiums, que são os ostensivos, talvez até pela grande quantidade de histórias que a gente ouve desses próprios médiums, eles costumam ter mais provações, mais angústia do que as outras pessoas. A gente pode afirmar isso, doutora Denise? Isso é uma verdade? Acredito que as experiências provacionais ou expiatórias, né, aquelas que são experiências dolorosas, onde nós, através delas, saímos mais crescidos, fortalecidos, mais preparados para os enfrentamentos futuros, né, que Deus nos envia constantemente, essa experiência de provação diz respeito a todas as pessoas. Como nós estamos em um mundo de provas e expiações, isso eu deixo sempre bem claro para as pessoas, que por ser um mundo de provas e expiações, não quer dizer que seja um mundo ruim, é completamente diferente. O mundo de provas e expiações é aquele que, para que haja o desenvolvimento das criaturas nele existentes, são necessários grandes desafios, esforços, lutas, mas não quer dizer que sejam pessoas que não merecem, pessoas que estão largadas, pessoas que são irresponsáveis e por isso sofrem. A gente às vezes tem essa ideia confusa de que esse mundo é um mundo tão difícil, é um mundo aqui onde as pessoas são tão renitentes, teimosas e por isso tem sofrimento. Não é isso. Provas e expiações são desafios necessários
para nos tirar um pouco daquele ambiente comum de conforto, entre aspas, que nós vivemos, porque somos ainda pessoas que não enxergam com tanta facilidade. E aí vêm os embates mais comuns para nos despertar. É só isso. Esse é que é o mundo de provas e expiações. E isso está ligado a todas as pessoas. Porém, o médium tem uma particularidade. Ele ganha no seu componente orgânico a faculdade que passa a exigir dele, obrigatoriamente, uma mudança mental e comportamental. Então, isso, de fato, é uma exigência da vida que ele tome uma postura diferente daquilo com que vinha se comportando de rotina. Já não dá mais para exercer o mesmo comportamento, sem o que ele vai se perturbar. Se ele continuar levando uma vida totalmente comezinha, sem muitas preocupações, responsabilidades, com a mediunidade presente, é claro que o sofrimento será maior, porque a mediunidade vem como um aparato de transformação para o médium também. Então, essas provações, não é que elas são maiores, é que existe esse adendo de que o médium tem, por obrigação, quando eu digo obrigação, quero dizer assim, como fundamento sério, promover uma mudança rigorosa na sua conduta, na sua visão mental, visão das coisas, de si. Isso é importante, porque se não ocorrer, de fato, a experiência provacional, ela é maior. Agora, quando a gente entra mais nesse assunto da obsessão, doutora Aldenise, acho que esse é um tema também bastante relevante para a gente falar da mediunidade em sofrimento. Os médiums ostensivos, eles têm uma probabilidade, estão mais sujeitos à influência espiritual obsessiva do que a população geral, que não tem essa mediunidade aflorada? Na minha opinião, sim. Embora a obsessão, do ponto de vista da psiquiatria espírita, a obsessão seja uma causalidade importante nos sintomas de várias doenças de natureza psiquiátrica, a depressão, a ansiedade, fobias, psicoses, transtorno bipolar e assim por diante, a obsessão hoje tem um papel fundamental no contexto do diagnóstico e do tratamento de doenças mentais. A psiquiatria espírita vê isso claramente, né? Psiquiatria ligada ao espiritismo, porque na psiquiatria global, como nós falamos semana passada, isso ainda não é abordado claramente. Então, no médium, sendo ele, portanto, o intermediário entre dois planos, e sendo a mediunidade uma faculdade que propicia bem-estar, elucidação para as pessoas, conforto moral para os outros, veiculação de amparo, sustentação, é lógico que espíritos infelizes, desejando ver o não desenvolvimento da alegria dos seres humanos, da fraternidade, do bem-querer entre todos, tentando fazer tudo para que isso não aconteça, porque estão infelizes, enfermos, vão atingir com mais intensidade aqueles que são a ponte para que isso aconteça, naturalmente. Parece até uma coisa, digamos, relativamente lógica até. Então, o médium, sem dúvida, está mais sujeito a ser retirado do ambiente de serviço, de cooperação e de lutas para a melhora do mundo em que ele se encontra, em função do processo obsessivo por espíritos que querem banir ainda da sociedade o amor, a fraternidade, a compreensão, a tolerância. Então, o médium, acredito eu, sim, ele deve ter muito mais cuidado com esse aspecto, todos devem ter. Mas o médium, mais ostensivo, aquele que está na linha de frente da tarefa de socorro, esse sim
eu acredito que seja muito mais agredido, digamos, tocado por isso, pelo processo obsessivo, do que o contingente normal das pessoas. A gente pode falar até de uma sensibilidade que esses médiums têm com a aproximação de espíritos, né? Então, se é um Exatamente. médium ostensivo, vai acabar realmente percebendo mais os espíritos, as influências, e como estamos, né, como o doutor Denise bem colocou aqui, no mundo de provas e expiações, tem todo tipo de espírito, mas a maioria não é tão legal assim, né, doutor? Verdade, verdade. A gente tem algumas participações aqui pelo nosso Facebook. A Elaine Stroder, da Vila Carrão. Bom dia, queridos. Uma ótima semana. Muita paz e luz. Obrigado, Elaine, pela sua mensagem. Também aqui a Vivi Hipólito. Mário Costa, bom dia. Legal esse assunto. Muita paz a todos. A Celi Nunes, também aqui com a gente. Maria Regina Vicente Espinhosa. E a Ildacir Silveira. Bom dia, doutora Denise e Júlio. Trabalhando aqui e ouvindo o programa. Esse tema me interessa muito. Gratidão pela oportunidade. Obrigado, Idaci. Também a Márcia Gomes nos acompanhando, Jair Machado, Márcia Diniz e a Célia Rossi. E a Célia pergunta aqui, doutor Denise, como lidar com isso? Provavelmente com relação ao que nós falamos, né, esse cuidado que o médium precisa ter com relação às influências obsessivas. Uma vez que nós abraçamos a doutrina espírita, mesmo sem sermos médiums ostensivos, mas principalmente estes, né? Mas, de uma maneira geral, todos nós que abraçamos o espiritismo, estudamos a doutrina espírita e iniciamos o fator de aclarar as nossas ideias para a realidade do mundo, a nossa própria realidade perante Deus, perante a vida, isso já aumenta as influências espirituais que querem perturbar o nosso entendimento, a nossa clarificação de ideias. É natural. Não é por maldade que os espíritos fazem isso, é por ignorância e por estarem enfermos e não saberem disso. Portanto, a infelicidade das pessoas, em pessoas imaturas, faz com que elas se dirijam para produzir essa mesma infelicidade nos outros, porque elas querem companhia para este sofrimento. Essa é a verdade. E o médium, portanto, tem o papel de tomar medidas para proteger a si próprio e, com isso, lançar o exemplo para aqueles que discordam dessa luta pela transformação moral. Porque assim eles vão poder fazer comparações e ver que aquele comportamento de luta, de esforço, é melhor do que o sofrimento deles. E assim eles também vão acordando. Nesse caso, a mudança mental para pensamentos otimistas, sadios, confiantes, promissores. Segundo, a mudança comportamental, ou seja, agir de maneira ética, sadia, constante, sendo fraterno, cooperativo, ajudando no seu meio de todas as formas, respeitando as pessoas. Terceiro, a oração, a sintonia com Deus e com os bons espíritos. Esses três fatores fundamentais nos ajudam a criar uma barreira contra a influência negativa de espíritos enfermos e infelizes. Muito bom, muito bom. Temos aqui participações também pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar aí a sua mensagem para o 11 99643 3827. Aqui com a gente o Marco Aurélio de Uberaba, Minas Gerais. Ele disse: bom dia, queridos irmãos. Já há alguns dias, na madrugada, estou sentindo uma presença no meu quarto. Não sinto que seja algo ruim, só me sinto anestesiado momentaneamente diante desta sensação. Minha gratidão. Obrigado, Marco Aurélio, por compartilhar com a gente. Que bom que então é uma presença que não é ruim, né? A gente teve uma pergunta também, doutora Denise, de um tema que foi falado logo no início do programa, que é a autoobsessão. Essa pergunta veio da Kátia pelo WhatsApp também. Ela disse: eu gostaria de saber mais sobre a autoobsessão.
como tratar no médium? Autoobsessão inclui uma situação mais complexa no âmbito de qualquer pessoa, porque a autoobsessão não implica em a criatura ser médium ostensiva. A autoobsessão é um fenômeno, como o próprio nome diz, anímico, inerente à alma e não por influências espirituais externas. Quando ocorre uma influência espiritual externa, é pelo fato de que nós, na autoobsessão, damos abertura para essa conexão. Mas mesmo que não tenha obsessão externa, heteroobsessão, somente autoobsessão, é uma experiência da pessoa com ela mesma, onde o pessimismo, a descrença, o negativismo, a autopunição, a autocrítica exagerada está ligada justamente a esse nível de sofrimento com o indivíduo. Ele se considera alguém infeliz, que os outros não o compreendem, que a vida é muito injusta, que tudo é perturbador. Ora, isso gera um círculo vicioso de muito sofrimento. É o que chamamos de auto-obsessão. Pensamentos intrusivos de sofrimento o tempo inteiro no campo mental, fazendo com que a pessoa não progrida, não cresça, não trabalhe, não produza. É a auto-obsessão. Como tratar isso? Algumas vezes é necessário fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico, se isso for de uma natureza muito intensa, em que a pessoa não consiga sozinha fazer mudanças. Mas se for possível, ou ser algo leve, fazer essa mudança ela mesma, a sugestão é, primeiro, estudar cuidadosamente o Evangelho de Jesus, para que os seus conceitos substituam os pensamentos distorcidos que a pessoa tem. Segundo, cuidado com as amizades e com as conversações. Conversações chulas, banais, conversações que não levam a nenhum lugar satisfatório. Só nos incluem mais pessimismo. Isso atrapalha. Então, boas conversações, boas amizades. Da mesma maneira, isso é fundamental. Ouvir palestras edificantes, escutar programas como o nosso, por exemplo, aqui da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e outros programas, outros conteúdos saudáveis que nos alegram, que nos impulsionam. Isso tudo vai auxiliando a fazer uma mudança. A oração, como já dissemos, o bom convívio, todos esses fatores saudáveis mudam a forma de ver e a forma de se comportar. Devagar, é dessa maneira que a gente vai fazendo modificações. E aqui, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, realmente tem muitos programas que têm auxiliado as pessoas. É muito comum a gente receber mensagens muito legais de feedback das pessoas, agradecendo pela programação, agradecendo pelos conteúdos, porque trazem um esclarecimento de situações que podem até deixar a pessoa aflita, com angústia e muitas outras questões. Inclusive, se você que está aí nos acompanhando quiser colaborar, quiser apoiar o trabalho da Fundação Espírita André Luiz para manter essa programação ativa, para trazer ainda programas melhores e conteúdos melhores, você pode acessar o feal.colabore.org. É uma maneira muito fácil, muito simples de você colaborar conosco. Ou, se quiser também fazer o seu apoio através do WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova, é só anotar um número que é 11 97261 0272, 11 97261 0272, e você colabora com este programa, com toda a programação da rádio e da TV, e vem fazer parte com a gente dessa divulgação tão importante. Aqui pelo nosso Facebook, Dr. Aldenis, temos a Márcia Dias, também o Anderson de Roses, o Jairo Machado, lá do interior do Rio Grande do Sul, também o José Nogueira, o William Sabião. Bom dia, muito bom esse assunto. Neste momento estou com ansiedade.
Olha o William trazendo aí uma questão também para a gente. Correia Edilton, Marlene Souza e Anitta Nak, lá do Japão, nos acompanhando. Também aqui o Rafael de Oliveira, muita gratidão por esses programas maravilhosos. Obrigado, Rafael. Doutora Denise, tem uma questão que ela é muito comum na vivência dos médiums, principalmente daqueles que são iniciantes nisso ou que não tiveram contato ainda realmente com o conteúdo de estudo, com o preparo. Então, chega uma pessoa e ela fala assim pro médium, né? Fala, você é médium, sabia? Você tem aí a mediunidade, só que isso que você está se sentindo mal e tudo mais, isso aí é porque você não está trabalhando ainda. Então, você precisa trabalhar, você precisa frequentar as reuniões, fazer os estudos, porque justamente nesse distanciamento que você está do trabalho que a mediunidade não está indo tão bem. Mas como orientar de maneira assertiva, de maneira positiva, esses médiums iniciantes, doutora Denise, para compreenderem essa faculdade que eles têm? Essa é uma colocação assim, fundamental. Eu percebo isso claramente, mesmo nas entrevistas, por exemplo, que faço no Centro Espírita, quando as pessoas vão buscar um aconselhamento, uma orientação, e dizem assim, olha, todo mundo fala que eu sou médium. Inclusive, já me disseram, em algumas situações de diálogo que eu tenho, que essas minhas sensações desse meu mal-estar ocorrem pela presença de espíritos e que, se eu não trabalhar, se eu não for para o ambiente mediúnico, a tarefa mediúnica, eu não vou melhorar, então eu preciso fazer isso. Temos que ter um pouco de cuidado com isso. Veja, a mediunidade, primeiro, não é doença. Segundo, ela não se corrige, digamos, indo para a sala mediúnica. Ela pode, inclusive, agravar se a pessoa chegar nesse ambiente de tarefa sem os escudos necessários para se conter, para se equilibrar e exercer a sua faculdade de forma adequada. Que escudos são esses? Primeiramente, o estudo doutrinário, não o estudo em si da faculdade apenas, mas o estudo doutrinário. Antes de ser médium, no sentido de tarefa, é necessário incorporar a doutrina no coração, no comportamento, nas atitudes e nas ideias. Em segundo lugar, o estudo da educação mediúnica, isto é, saber como se posicionar diante dos mecanismos de inspiração de que a pessoa é tocada, seja pela psicografia, pela psicofonia ou por outro método qualquer, expressão de manifestação mediúnica. Essa educação envolve treino, envolve cuidados diversos de assimilação da mensagem, para não produzir outros fenômenos desagradáveis, desconcertos. Conheço pessoas, por exemplo, que, de fato, sendo médiums, foram para as sessões mediúnicas a convite de alguns trabalhadores, por exemplo. Não, venha comigo, venha ver como é, etc. E lá tiveram grave descompensação do comportamento, derrubando cadeiras, empurrando mesas, porque a entidade comunicante se conecta, lança todas as suas emoções, as suas vontades, e a pessoa, sem a educação da mediunidade, se desgoverna, agindo justamente como o espírito deseja, perturbando o atendimento, o ambiente. Então, não devemos de imediato, deixa eu ver como é, eu vou lá, vou ver se eu gosto. Não é uma questão de gostar ou não. É um exercício sério, responsável, que nós abraçamos
com muita dedicação e respeito, seriedade. Então, estudar primeiro, preparar-se para depois conduzir-se à tarefa. A gente recebeu uma pergunta aqui, doutora Denise, que veio pelo nosso WhatsApp, que é a Simone, do Parque Boa Esperança. Ela disse o seguinte: bom dia, amigos da Boa Nova. Há muito tempo, uma senhora espírita me disse que sou médium de transporte. Como seria essa mediunidade? Sou muito ansiosa, sofro com isso. Ir ao centro espírita me acalma com passes, ouvir palestra, mas no momento não tem como ir. Agradeço a atenção. E aí, doutora Aldenise, o que a gente poderia trazer para a Simone sobre essa mediunidade de transporte? E também, acho que essa dica já até foi dada aqui, embora os centros espíritas, a maioria esteja fechado, aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, somos um centro espírita 24 horas por dia. Então você tem acesso a muitos conteúdos, pode entrar lá no YouTube da TV Mundo Maior, pode acessar também os nossos sites e vai encontrar muito conteúdo. Pelo que eu compreendi da colocação dela, ela quis dizer que ela tem uma faculdade mediúnica que permite uma maior amplitude de desdobramento espiritual. Pelo que eu entendi, transporte, nesse caso, não é um mecanismo de efeito físico, transporte de objetos, porque não é uma coisa comum de acontecer. Normalmente, o transporte, pelo que eu estou entendendo, é um nível de desdobramento maior, e isso, de fato, acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo bem breve. Existem médiums que, durante a tarefa mediúnica, conseguem, em função da educação da sua faculdade, em função dos méritos morais, porque são vários os fatores que permitem esse tipo de manifestação da mediunidade, conseguem deslocar-se do corpo com mais facilidade. Consequentemente, afastando mais e mais os liames que ligam o perispírito ao corpo físico. E, com isso, vão para ambientes distantes. Conheço médiums, por exemplo, que durante o tratamento de certas pessoas deslocam-se e conseguem, na tarefa mediúnica ali onde estão, deixar o corpo, naturalmente sem romper os laços, é claro, que seria aí um fenômeno da morte, afastam-se com o perispírito e vão na casa da pessoa. Conseguem observar o ambiente, conseguem dialogar com espíritos infelizes que ali estão, acalmá-los, retirá-los e trazê-los para a convivência na tarefa mediúnica, para que sejam esclarecidos pelos orientadores que ali estão. Nós chamamos isso de mediunidade de desdobramento. Isso é perfeitamente factível, acontece de fato. E o único detalhe que eu deixo aqui transmitido é muito cuidado com a informação de que alguém diz isso para você. O mais importante é você ter ciência disso e, antes de aplicar terapeuticamente essa manifestação de desdobramento, estudar cuidadosamente a doutrina, educar-se mediunicamente e, a partir daí, exercitar o fenômeno, oferecendo ajuda às demais pessoas. Então, muito cuidado, sem imediatismo, sem rapidez, sem velocidade, com calma, estudando e produzindo o fenômeno de forma segura. Essa é a melhor maneira. Uma outra dúvida que chegou até nós, agora de forma anônima, doutora Denise, veio pelo WhatsApp também. Ela pergunta o seguinte: e a obsessão de encarnado para encarnado? Minha mãe tem uma energia horrível, me sinto mal perto dela, estamos só nós duas em casa. Estou muito deprimida. Exatamente. Assim como acontece de desencarnado para encarnado, acontece também de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Pessoas que convivem em um ambiente familiar e que se tratam de modo agressivo, que não se doam o perdão necessário
aos equívocos naturais do cotidiano que podem cometer. Pessoas que são possessivas umas com as outras, proibitivas, coercitivas no comportamento um com o outro, dentro do lar ou no relacionamento afetivo. Trata-se de um fenômeno obsessivo. Porque no fenômeno espiritual não é diferente. Os espíritos querem tomar posse da mente e do movimento das pessoas. Ora, se eu tenho uma pessoa ao meu lado, ou eu sou alguém que não deixo o outro em paz, persigo o tempo todo, tudo que ele faz está aqui, eu o critico o tempo todo, é um fenômeno obsessivo. E nós devemos ter muito cuidado realmente com isso, pelo fato de que nós sempre respondemos pelas nossas ações. E respondemos não no sentido de que Deus vai nos punir, mas no sentido de que nunca alcançaremos a paz, a felicidade, a segurança de viver, o bem-estar de viver, mantendo comportamentos assim. Todos têm direito à liberdade de ir e vir, nós também. E assim deve ser a convivência humana. Quando isso é o contrário, posse, proibições, críticas, violência é obsessão de encarnado para encarnado. A gente tem mais participações chegando pelo nosso Facebook. A Regina Moreira está aqui nos acompanhando, também a Mara Constantini, Suelina Lin e Yara Paixão. E a Mara, ela fez um comentário bastante interessante sobre o que nós estávamos falando da presença física no Centro Espírita. Ela disse: fico plenamente satisfeita com as palestras e lives que assisto pela internet. Não entendo a necessidade de passes e locomoção ao Centro Espírita. Vejo várias palestras diárias e está sendo a melhor parte desta pandemia. Obrigado, Mara, pela sua participação. E é isso que a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, vem oferecer ao público. São os conteúdos espíritas, programas, enfim, uma infinidade de conteúdos que você pode ouvir e assistir. Por isso que a gente pede sempre essa colaboração pelo feal.colabore.org para manter ainda mais essa chama acesa, levando até a sua casa mais e mais conhecimentos. Doutora Denise, quando a gente fala sobre mediunidade, um termo muito comum que aparece associado a isso é o animismo. Será que esse animismo que muitos médiums acabam experimentando na sua tarefa mediúnica, ele pode ter algum sintoma, ele pode ser um sintoma, na verdade, de uma doença emocional? Uma boa pergunta. Só para definir animismo, para que fique claro para as pessoas em geral que estão nos assistindo aqui, o termo animismo significa, aqui na nossa colocação, a manifestação durante a sessão mediúnica de um médium que expõe para o orientador não os conteúdos vinculados a um outro comunicante, e sim conteúdos emocionais, situacionais, experienciais de si mesmo, de forma inconsciente. E isso é importante ter em mente. Quer dizer, não é uma coisa proposital. Ele está ali de olho fechado, dizendo, eu vou aqui simular, vou inventar. O nome disso é mistificação. O animismo é uma forma inconsciente em que o médium, que está sofrendo, que está traumatizado, que está angustiado, em vez de dar oportunidade ao espírito, fala de si, buscando inconscientemente um consolo, um atendimento, um acolhimento naquele momento. Mostrando, portanto, que, no mínimo, existe um estado conflituoso muito importante. O animismo, de alguma forma, apresenta-nos um estado de conflito interno do médium que, passando por situações dolorosas, difíceis, com as quais ele não sabe lidar muito bem, ele, por sua vez, transmite os seus conteúdos que inconscientemente lança para o orientador para obter o consolo, o aconchego, o apoio de que ele necessita. Como agir nesse momento? Claro,
atendê-lo normalmente. Mas, depois, ele sempre deve ser esclarecido disso. De que, olha, você transmitiu, pelo que eu percebi, um conteúdo seu, não foi de um espírito, pareceu muito vinculado a você, ao seu sofrimento. Ele deve ser esclarecido, porque ele está ali para trabalhar, não para falar de si. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, acolhê-lo e, se possível, orientá-lo para um atendimento psicológico, se for necessário, porque ele está em sofrimento. Então, pode haver um quadro depressivo, ansioso, que produza isso, ou somente, sem doença, um conflito. Mas, mesmo assim, é necessário que ele seja esclarecido e orientado a buscar ajuda também para si, porque ele também merece, é claro. Doutora Denise, e os médiuns que acabam voluntariamente abandonando o trabalho, não desenvolvem a mediunidade, não educam, não buscam esse conhecimento, essa faculdade ela pode adoecer o médium psiquicamente? Isso vai depender da intenção. Pode ou não produzir consequências danosas. Por exemplo, Deus avalia tudo pela intenção. A nossa intenção ela é fundamental, porque às vezes, de fato, temos uma boa intenção e quando vamos fazer alguma coisa, por uma ansiedade, por uma inquietação, por um medo, às vezes colocamos a perder aquilo. Mas, no fundo, nós queríamos o melhor. Então, há um atenuante. Deus observa as nossas intenções. Eu conheço pessoas, por exemplo, que onde a manifestação mediúnica apareceu, elas ficaram com muito medo, com muito receio, e fizeram de tudo para não ter contato com essa faculdade, não estudar. Então, é uma situação de temor, de insegurança, de imaturidade. Existem atenuantes. Mas se eu, por rebeldia, por aborrecimento, por contrariedade, por não querer assumir responsabilidade, mesmo sabendo que aquilo é importante, me recuso terminantemente a cooperar com Deus nesse propósito de servir que Ele me forneceu, é claro que isso vai me gerar adiante um complexo de culpa. E isso vai, consequentemente, promover conflitos, transtornos emocionais, perturbações de modo comportamental, uma série de danos que vão me fazer mal. Mas porque eu fui rebelde, eu sabia da importância e me recusei. Isso causa uma outra característica de problemas. Então, cada caso é um caso. Doutora Denise, estamos chegando já ao final do nosso programa de hoje, mas eu acredito que dá para trazer uma pergunta rápida aqui da Silvia de Guarulhos. Ela pergunta se existe a possibilidade de nos comunicarmos com outros espíritos em pesadelos para nos livrarmos dessas obsessões. Só compreender um pouquinho a pergunta. Se é possível entrar em contato com outros espíritos? Isso, em pesadelos, para se livrar dessa obsessão. Em pesadelo, é um pouco estranho. Quando existe um pesadelo, existem dois tipos de pesadelo, resumidamente. Um, vinculado aos próprios conteúdos mentais que podem vir da experiência passada de algo que nos atemorizou muito. Outra, influências espirituais que durante o sono, no desdobramento, nos atingem, nos machucam, nos perseguem. Esses dois fenômenos. Então, o pesadelo em si requer um cuidado especial, tanto espiritual e, eventualmente, até psiquiátrico, com medicações, psicoterapia. Então, buscar socorro nesse sentido me pareceu um pouco paradoxal. Nessa situação, eu diria, busque o centro espírita para uma orientação e um tratamento e, se necessário, apoio psicoterápico e psiquiátrico. Muito bom. Doutora Denise, então, eu já quero te agradecer pelo programa de hoje, por tantos ensinamentos compartilhados. E você que está aí nos acompanhando também, nós deixamos o nosso carinho, a nossa gratidão pela sua participação. Apoie este trabalho através do feal.colabore.org. E fica aqui o nosso grande abraço também a toda a equipe técnica, Marcos Magrini, Boris Maciel, na produção Eliette Ribeiro e Solange Ribeiro na telefonia.
Semana que vem tem mais Jesus e o Logos para você, trazendo assuntos muito importantes, muito interessantes para a gente lidar com a nossa vida e com a nossa mente também. Grande abraço e até lá! Você acompanhou Jesus e o Logos,